Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso criminal que aconteceu em uma universidade nos Estados Unidos em 1981. O caso foi um caso muito difícil para a polícia, foi concluído mais de 20 anos depois. A cena do crime não tinha muitas evidências, a polícia até tinha um suspeito nesse caso, mas o caso só foi resolvido em 2006. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Se você gosta, então se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Susan Shoemake. Carbondale, localizada em Illinois, Estados Unidos, é uma cidade com um pouco mais de 25 mil habitantes. Por lá, nós temos a Southern Illinois University Carbondale, uma das maiores universidades do estado, e com isso o fluxo de estudantes é intenso. Susan Shoemake, de 21 anos, sempre caminhava pelos bosques e pelos trilhos do trem no verão em 1981, para chegar até o campus. Ela dividia uma casa com algumas colegas que ficava longe da universidade, então por isso ela sempre tinha que percorrer um grande caminho. Susan era natural de Chicago e seus pais ficaram um pouco preocupados quando ela disse que iria para Carbondale, que ficava bem longe de onde ela morava. Mas eles ficaram mais tranquilos quando souberam que a cidade era considerada tranquila. Além de estudar lá, ela também trabalhava na emissora de rádio da universidade. Por mais que estivesse longe de casa, ela sempre entrava em contato com seus pais e irmão, de quem era muito próxima. Em 18 de agosto de 1981, uma terça-feira, uma colega de Susan ligou para a polícia do campus para dizer que Susan tinha desaparecido. As duas tinham combinado de se encontrarem, mas ela não apareceu. Susan também tinha que participar de uma reunião, mas ela não foi, e isso era muito incomum. A polícia do campus fez algumas buscas em locais que ela poderia estar, mas não encontraram nada. Ao conversarem com uma outra amiga da Susan, a polícia descobriu que ela tinha duas reuniões naquela segunda na parte da noite. Na primeira reunião, ela foi, compareceu, parecia tudo normal, mas nessa segunda reunião, que ficava em outro prédio do campus, ela não compareceu. Essa amiga disse que viu a Susan se dirigindo para esse outro prédio, mas que ela pegou um caminho que não era muito comum, um caminho que ia no meio de uma trilha, no meio do bosque. Era considerado, digamos que um caminho mais complicado, um caminho não muito seguro, e a amiga também não sabe por que a Susan escolheu aquele caminho naquele dia. Talvez ela acreditou que chegaria mais rápido até o outro prédio, então nós tínhamos ali a última informação que ela pegou essa trilha. A polícia começou por lá as buscas, eles viram que era uma trilha com muito mato e tudo mais. Eles perceberam que bem na beirada dessa trilha havia uma parte em que a grama, as folhas estavam meio esquisitas, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa por ali. Então eles seguiram esse caminho e no fim do caminho, infelizmente, estava o corpo de Susan. De início foi visto que havia sinais de abuso sexual. Para descobrir a causa da morte, o corpo precisava passar por exames, pois não estava nítido o que tinha acontecido com ela. A polícia iniciou as investigações. Eles começaram investigando pessoas próximas a Susan, para ver se encontravam alguma pista. O primeiro a ser investigado foi Jake McKenna, o namorado de Susan, mas ele foi rapidamente descartado como suspeito, pois estava no Colorado quando o crime aconteceu. O caso parecia muito difícil. Não parecia que alguém próximo a Susan tinha cometido o crime, então provavelmente ela foi morta por um desconhecido. A polícia decidiu investigar por ex-condenados que tinham saído há pouco tempo da prisão, principalmente estupradores. O nome apareceu: John Paul Phillips. Tinha saído da prisão incondicional 4 meses antes do crime.
John era um homem muito violento que foi para a prisão depois de sequestrar uma moça e espancar o seu namorado em 1976. Os dois sobreviveram, mas a polícia acredita que o homem também é responsável pela morte de 2 mulheres. Em um período anterior, uma jovem universitária chamada Teresa foi assassinada depois que o assassino invadiu sua casa. Ela teve a garganta cortada e seu corpo foi arrastado para a banheira. A polícia não conseguiu prender o assassino, mas acreditava que pudesse ser John Phillips, já que ele morava perto da vítima. Um pouco depois, outra jovem foi assassinada, Caitlin. Também era uma jovem universitária que foi encontrada sem vida em seu apartamento. A jovem também foi esfaqueada e abusada sexualmente. Com o caso de Susan em alta, a polícia acredita que John Phillips agiu mais uma vez, mas eles não tinham nenhuma evidência que provasse isso. No resultado da autópsia, foi visto que ela foi atingida na cabeça e rosto. Ela foi estrangulada com as mãos e foi confirmado que ela foi abusada sexualmente. 2 pelos foram encontrados no corpo de Susan, e também um material genético vindo do kit de estupro, mas em 1982 eles não podiam fazer muita coisa com DNA. Mas os pelos foram importantes para excluírem alguns suspeitos. Com novas provas, os investigadores vão atrás de John Phillips. O homem nega o crime, mas a polícia suspeita, depois de verem marcas de arranhões em seu rosto. A polícia perguntou por que ele estava com esses arranhões no rosto, o que tinha acontecido. Parecia que ele tinha se metido numa luta e eles sabiam que a Susan tinha lutado contra o seu agressor. Então ali parecia o suspeito mais provável nesse caso, mas o John disse que ele estava brincando com o cachorro de um amigo, o cachorro acabou arranhando o rosto dele e que ele não tinha nenhuma ligação com o caso. A polícia suspeitou, é claro, muito dele e pediu que ele desse alguns pelos do seu corpo. Ele foi lá, deu, mas ele estava muito relutante, ele não queria cooperar com a polícia, foi muito difícil ali o diálogo da polícia com ele e o comportamento dele não era muito normal, parecia que ele tinha algum envolvimento e por isso que ele foi relutante em dar um pelo do seu corpo e tudo mais, mas a polícia naquele momento não podia fazer alguma coisa a não ser esperar pelo resultado. John Phillips disse que o cachorro de um amigo foi quem arranhou seu rosto, então a polícia foi lá e conversou com esse amigo de John, mas ele negou tudo. Cada vez mais parece certo que John Phillips é o assassino no caso de Susan, mas depois que eles recebem o resultado negativo dos pelos, os detetives ficam em dúvida, mas eles ainda acreditam que John é o assassino, já que o teste de pelos não é uma ciência exata. Mais uma vez, eles conversam com John, que dá outra versão sobre o que aconteceu com seu rosto. Ele diz que na verdade estava atirando com um rifle com um amigo, numa espécie de tiro ao alvo, e que o rifle acabou machucando seu rosto. O amigo confirma a história, e ele disse que mentiu para a polícia, pois usar armas violava sua condicional. A polícia do campus avisa a polícia que um jardineiro do campus encontrou uma sacola vermelha a 400 metros da trilha, onde o corpo de Susan foi encontrado. Dentro da sacola foi encontrada uma receita médica para Daniel Wallinson. A receita foi emitida pelo Instituto Correcional de Chester, em Illinois. O detetive do caso entra em contato com o Instituto Correcional e descobre que Daniel foi preso por roubo e que tinha sido solto há 3 meses. Ao saber que a bolsa de um ex-condenado estava no campus, a polícia vai atrás de Daniel. Daniel Wallinson estava morando na cidade de Carbondale. Quando os policiais falaram com ele, ele estava hospedado em um hotel bem barato. Mas como ele estava desempregado, ele ficava às vezes embaixo de uma ponte, localizada a 1 quilômetro da cena do crime. Quando os detetives foram falar com ele, ele parecia bem nervoso. Quanto mais os dias passam, mais a população da cidade fica nervosa. Eles não sabem se essa pessoa que cometeu o crime poderia cometer de novo. A polícia também não tem muitas pistas, tem alguns suspeitos, mas é muito difícil encontrar evidências fortes que liguem esses suspeitos à cena do crime para o caso finalmente ser concluído. Então é claro que a população estava muito nervosa, principalmente as jovens estudantes da universidade, elas não estavam mais se sentindo seguras. A polícia considera agora Daniel Wallinson o principal suspeito do caso. Eles perguntam se ele conhecia Susan, mas ele nega. Os detetives perguntam o que ele estava fazendo no momento em que Susan foi assassinada. E ele diz que estava em uma casa com um amigo chamado Mark, na cidade vizinha.
Daniel não sabe o sobrenome de Mark e eles vão junto até a tal casa na cidade vizinha em Catherville, mas não encontram nada, e o álibi de Daniel não pode ser confirmado. Ele cooperou bastante com a polícia e deu amostras de pelo. Depois, alguns exames foram feitos e confirmaram que os pelos não eram dele. O homem foi descartado como suspeito. Após algumas semanas, o caso esfria. 3 meses após o crime, um outro crime perturba a cidade mais uma vez. Uma garçonete ex-estudante da universidade foi encontrada morta em uma mina de carvão. Rapidamente, os detetives veem algumas semelhanças com o caso de Susan. Joanne Wetherell foi abusada, agredida e estrangulada até a morte. Poucas evidências foram encontradas na cena do crime, já que seu corpo foi lavado. Agora a polícia teme que possa haver um serial killer na área. Um mês depois, outra jovem universitária é atacada, uma brasileira que estava fazendo intercâmbio. Ela foi sequestrada no campus, mas dessa vez o caso foi diferente. Ao invés de lutar contra o seu agressor, ela deixou que o homem abusasse dela. Assim, ele acreditou que os dois tinham alguma ligação e não a matou e a libertou. A jovem não conseguiu identificar o seu agressor, pois teve seus olhos vendados. Um mês depois, outro ataque ocorreu, agora em Catherville, na cidade vizinha. Uma jovem chamada Florence foi atacada depois que deu informações para um homem. Florence conseguiu escapar e foi direto para uma delegacia. Um policial conseguiu perseguir o carro em que o agressor estava. Depois que a polícia parou o homem, ele desceu do carro e era John Phillips. Ele foi preso por tentativa de sequestro. Uma outra mulher também o reconheceu como seu agressor. A cidade estava um pouco mais tranquila, pois todos acreditavam que o assassino tinha sido pego. Mas a polícia não estava confiante de que ele era o assassino de Susan. E para piorar, John não era cooperativo com a polícia e precisou ser arrastado para o tribunal. Em junho de 1982, John Paul Phillips foi condenado por tentativa de sequestro e recebeu a pena de 45 anos. Mesmo que não tivesse nada que ligasse ele ao assassinato de Susan, muitos acreditaram que ele era o assassino. Após alguns anos, John Phillips começou a confessar seus crimes. O homem confessou o assassinato de Caitlin e Joanne, com muitos detalhes. John Phillips foi condenado pela morte de Joanne e condenado à morte. Todos acreditavam que, por fim, ele iria confessar que matou Susan Shumake, mas ele não confessou. Ele sempre dizia que não cometeu esse crime, e a polícia começou a acreditar em sua palavra. A família de Susan acreditava que John Phillips era o seu assassino, mas a polícia não, e eles continuaram investigando o caso. 20 anos se passaram sem nenhuma pista nova. Em 2000, o tenente do caso de Susan, que nunca conseguiu esquecê-la, trabalhou junto com o laboratório de DNA e depois de anos eles tinham uma amostra do corpo de Susan para comparar com algum suspeito. O primeiro que seria testado era John Phillips, mas o tenente descobriu que o homem já tinha morrido devido a um ataque cardíaco na prisão e não havia nenhuma amostra do seu DNA disponível. Mas o homem estava enterrado em um cemitério próximo e teve seus restos mortais exumados. Quase um ano depois, eles receberam os resultados e a amostra de DNA de John Phillips não era compatível com a do corpo de Susan. O tenente agora vai atrás de outros suspeitos no caso e chega até Daniel Wallinson. Na época, o homem foi preso por roubo. Ele não foi considerado um homem violento, mas lendo sua ficha criminal, o tenente descobriu que ele sequestrou uma mulher em um estacionamento de um shopping. Por sorte, ela conseguiu fugir. Agora a polícia sabia que Daniel podia ser violento. Agora, Daniel estava morando em Michigan. Um policial local o encontra trabalhando em um ferro velho. E Daniel se recusa a dar uma amostra de DNA e fica pálido e nervoso quando o policial fala com ele. Parecia que Daniel queria esconder alguma coisa. O tenente, junto com a polícia de Michigan, ficam na cola do Daniel para ver se ele toma alguma latinha de refrigerante e joga fora, assim eles poderiam colher o DNA dessa latinha, ou se ele fuma algum cigarro, alguma coisa do tipo, mas nada disso aconteceu. Só que, por sorte, a polícia descobre que ele era dono de um carro que ele acabou vendendo para um homem, e esse homem se envolveu em homicídio, e a polícia conseguiu apreender esse carro. Então, quando eles foram ali, tiveram as primeiras impressões do carro, viram que estava cheio de bitucas de cigarro. E esse homem que estava sendo acusado de homicídio, ele disse que aquelas bitucas não eram dele, e sim do ex-dono do carro. Então, no caso, o Daniel. Então, a polícia agora tinha o DNA do Daniel.
Alguns meses depois, os resultados mostram que o DNA de Daniel Wollesen corresponde com o DNA encontrado no corpo de Susan. Mas o tenente ainda precisava de uma amostra do corpo de Daniel para confirmar 100% que ele era o assassino. O homem foi levado para a delegacia e uma amostra de DNA foi retirada. Ele insistia em dizer que não tinha nenhuma ligação com o caso, mas simplesmente não se lembrava do que fez quando Susan foi morta. Mas ele confessou que estava na mata, perto de onde ocorreu o crime. Daniel Wollesen é preso e acusado do assassinato de Susan Schmeck, 23 anos depois do crime. Um pouco depois, o resultado do DNA é 100% compatível. Em 17 de março de 2006, Daniel Wollesen é considerado culpado de homicídio qualificado e condenado a 40 anos de prisão. Ele estava com 46 anos quando foi preso. Ele tinha 22 quando cometeu o crime. O tribunal estava cheio de policiais aposentados que trabalhavam no caso e amigos e familiares de Susan. Seu irmão declarou que agora, finalmente, ela poderá descansar, assim como sua família. A família de Susan ficou devastada com sua morte. Seu pai morreu pouco tempo depois de saber do assassinato de sua filha. Seu irmão disse que ele morreu de coração partido. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito interessante em que demorou muito tempo para a polícia dar o ponto final. Muitos acreditaram que o assassino da Susan era o John Phillips, mas é incrível que ele não tinha nenhuma ligação, por mais que ele tivesse cometido crimes bem parecidos e na área. A gente viu que ele não era o assassino, e sim um cara muito aleatório, que a polícia teve ele como suspeito, mas acabou descartando ele também, mesmo que o álibi dele não foi verídico. A gente pode dizer que ele inventou ali alguma coisinha para, né, enganar a polícia, mas por fim ele foi pego. Então ele recebeu a pena de 40 anos. Se ele sobreviver todo o tempo na prisão, ele vai ficar preso até os 86. Então é uma pena considerada boa até, mas infelizmente ele ficou mais de 20 anos solto e também cometeu outros crimes nesse período, e isso é ruim dessa parte de casos que foram resolvidos assim com muitos anos depois. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.